Olá, que bom te ver por aqui. No último vídeo, a gente falou sobre as 4 estratégias que são cruciais para você ganhar dinheiro investindo em imóveis. E também revelamos a estratégia que os grandes investidores estão usando aqui em João Pessoa para faturar alto com imóveis na planta. E agora chegou a hora da prova real. E eu vou mostrar para vocês todos esses fundamentos na prática, fazendo um estudo de caso de um empreendimento aqui da cidade de João Pessoa, chamado Riff Park. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nos números, é muito importante a gente conectar o empreendimento a todos os fundamentos que a gente falou nos vídeos passados. Inclusive, aqui vai uma dica. Se você não assistiu o vídeo 1 e o vídeo 2, eu sugiro que você o faça, até para que você entenda toda a estratégia que a gente está utilizando aqui. Para isso, eu vou deixar o link dos vídeos aqui na descrição. Pessoal, e não à toa eu trouxe o Riff Park como exemplo para o nosso estudo de caso. Afinal, é um empreendimento na planta que pode ser adquirido com baixa exposição de caixa, ou seja, entrada mais parcelamento direto com a construtora. Segundo, que está numa região de altíssima demanda e potencial valorização, que é o bairro do Cabo Branco. Terceiro, que ele tem liquidez, que é garantida pelo perfil do produto. Apartamentos compactos, em empreendimentos modernos, próximos à orla e voltados para a locação pelo Airbnb. Típico produto que dá rentabilidade lá na frente e todo investidor adora. E por fim, é um empreendimento cuja construtora permite que a gente faça o repasse ou a revenda dessa unidade ainda durante o período de construção. Bom, pessoal, então vamos para o conteúdo sem enrolação, beleza? Vamos nessa. Veja que o ponto de partida para a gente fazer o nosso estudo de caso no Riff Park é entender quais foram os preços de compra e revenda do imóvel e, a partir daí, calcular a valorização. Então, para isso, eu obtive junto à construtora DRX aqui um slide que eles usam nas apresentações que eles fazem para as equipes de vendas e também para os clientes investidores, onde representam alguns cases de compra e revenda dos imóveis e um estudo de valorização entre o preço que esse cliente comprou e o preço que esse cliente vendeu em cada um dos projetos deles. Nesse slide que eu vou apresentar para você, a gente só tem 3 projetos, mas lá na apresentação deles, eles apresentam de todos os empreendimentos que eles têm. Então vamos entender na prática as informações que a construtora está apresentando aqui para a gente. A unidade 304 lá no Hyde Park, ela foi adquirida em 2020 por 379 mil e foi revendida em 2024 por 790 mil. Isso representa uma valorização imobiliária de 108% no período de 4 anos. Aqui eles trazem um case de um investidor lá no Ocean Park, que é o empreendimento deles no BES. Essa unidade 213, ela foi adquirida em 2020 por 280 mil e revendida em 2025 por 484 mil, o que representa uma valorização de 73% em 3 anos. E agora, o Riff Park, que é o nosso objeto de estudo, justamente porque esse imóvel foi comprado e revendido ainda durante o período da construção, veja que esse cliente investidor adquiriu essa unidade 208 em 2022 por 235 mil e revendeu essa unidade no terceiro ano de construção, agora em 2025, por 368 mil, o que representa uma valorização de 56% em 3 anos. Mas antes da gente entrar no estudo de valorização, rentabilidade, retorno sobre o capital investido, eu vou dividir uma memória de cálculo aqui com vocês para ajudar vocês a entenderem como se deu a valorização desse imóvel lá no Riff Park ao longo do período de 3 anos, porque aí a gente fundamenta a estratégia e na hora que a gente for discutir os números, tudo vai fazer muito mais sentido para você, combinado? Então, para isso, eu já trouxe alguns dados justamente que vão facilitar toda a construção do nosso racional aqui. Vamos para a tela. A gente sabe que esse imóvel ele foi adquirido lá em 2022 por 535 mil. Assim como a gente sabe também que ele foi revendido em 2025 por 368, num prazo de 3 anos. Ou seja, a valorização montante, que é a diferença entre o preço de venda e o preço de compra, é de 133 mil, o que corresponde a 1,7 do valor inicial, ou seja, esse imóvel de fato se valorizou 57% nesse período. Isso dividido pelo prazo, ou seja, para a gente achar a rentabilidade anual, a gente vai dividir 57% pelo período de 3 anos, a gente chega em 16% de valorização anual.
Isso é uma média, tá? A gente sabe que na prática a valorização de um imóvel não é tão linear assim, mas para fins de cálculo a gente vai adotar uma média de 16% ao ano. Então vamos considerar que esse imóvel foi adquirido na etapa de pré-lançamento, ou seja, aqui no D0 a gente vai considerar os 235 mil. Uma coisa que a gente sabe é que um imóvel que é adquirido na etapa de pré-lançamento, ele é feito com valor de desconto sobre a tabela do lançamento que vai ser apresentada ao mercado alguns meses depois, correto? Esse desconto varia entre 10% e 15%. Se você não assistiu o vídeo 2, eu recomendo que você o faça até para você entender exatamente o que eu estou querendo dizer aqui. Volta lá, assiste, depois você pula para cá de novo, vai fazer tudo mais sentido. Agora, se você já assistiu, simbora pro vídeo. Vamos considerar aqui que ele adquiriu esse imóvel com 10% de desconto sobre o valor da tabela de lançamento. Então, vamos considerar aqui 0,10. A gente vai chegar aqui no coeficiente de valorização, que é igual a 1 mais 10. Perfeito. E aqui a gente vai entender qual foi a valorização nesse período de 6 meses, que é igual ao preço lá da tabela, multiplicado aqui pela valorização desse imóvel. Pronto, isso quer dizer que este imóvel, e a gente só pode já fazendo aqui uma outra correlação muito rápida, mais a valorização que ele obteve. Então veja aqui, no período de 6 meses, esse cliente investidor que adquiriu a sua unidade lá no pré-lançamento, ele já viu o seu imóvel se valorizar 10%. Mas veja que aqui, a partir do primeiro ano, a valorização desse imóvel já deve ser calculada em cima dos 16%, que é a taxa de rentabilidade que a gente calculou. Quer dizer que, a partir de agora, o coeficiente de valorização anual passa a ser de 16%. Então, vamos fazer a conta aqui no primeiro ano, nos 12 meses, e a gente já recalcula isso para todos os demais períodos aqui. Esse imóvel que foi adquirido lá no pré-lançamento por 235, em 6 meses ele já teve a primeira curva de valorização, que foi da tabela de pré para a tabela de lançamento, mas que ao longo de 12 meses, considerando uma valorização de 16%, esse imóvel valorizou 38 mil reais e tem atualmente um preço de mercado estimado de 273 mil. Entenderam como funciona o racional? Agora a gente vai aplicar esse raciocínio nos demais períodos para você entender a curva toda de valorização desse imóvel. Então veja só, pessoal, aqui no mês 36, que é o terceiro ano de obra, que é justamente quando esse investidor revendeu esse imóvel, o cenário era o seguinte: ele revendeu esse imóvel por 368, ele comprou por 235, revendeu por 368. Ele obteve uma valorização de 133 mil reais, que é justamente o 133 da valorização montante que a gente calculou lá, representando um coeficiente de valorização de 57%. Então, veja aqui, se esse investidor tivesse ficado com esse imóvel por mais um ano, ele teria surfado mais uma onda de valorização, que aqui ela está linear, mas como a gente já conversou no vídeo 2, esse último ano de construção é, em linhas gerais, o ano que apresenta a maior curva de valorização, e os motivos eu já expliquei lá. Se você ainda não assistiu o vídeo 2, fica aí mais uma vez o convite para você assistir e entender todos os fundamentos que a gente está aplicando aqui, combinado? Dito isso, veja aqui, esse imóvel, ainda corrigido mais um ano a 16%, ele poderia ter chego a um preço estimado de 428 mil, apresentando uma valorização de 193 mil reais no período, ou um coeficiente de valorização imobiliária total sobre o preço de compra e o preço de venda de 82%. Então veja que agora que a gente já entendeu como se deu a curva de valorização desse imóvel ao longo do período de construção e como poderia ter sido ainda a curva de valorização para daqui 12 meses, mais ou menos quando a entrega desse empreendimento acontecer, a gente vai agora fazer um outro cálculo muito importante, que é analisar quanto de dinheiro esse investidor colocou e quanto de dinheiro esse investidor tirou, fazendo o que a gente chama de estudo de rentabilidade sobre o retorno do capital investido. Ficou complicado? Que nada, vem comigo que eu vou te explicar isso na prática. E para que a gente possa analisar o retorno sobre o capital investido, primeiro a gente precisa entender qual foi o capital investido.
Assim, bem verdade que eu não tive acesso ao fluxo de pagamento desse cliente. Eu só sei por quanto ele comprou e por quanto ele vendeu e o período que essa transação aconteceu. Mas a gente pode estimar o fluxo de pagamento que esse investidor teve com base no fluxo padrão que a construtora determina para os investimentos. Lembrando que isso é um fluxo padrão. Em linhas gerais, e até motivo na qual esta minha planilha de cálculo existe, é porque aqui a gente consegue ajustar o fluxo de acordo com a capacidade de pagamento, o fluxo de caixa de cada cliente. Mas para o nosso exercício, vamos utilizar o fluxo padrão e a partir daí a gente vai calcular a rentabilidade sobre o capital investido desse cliente. Simbora. Então veja, essa é a tabela de vendas atual do empreendimento Riff Park. Veja que a gente só tem uma única unidade disponível para venda, só que bem verdade que essa unidade já estava vendida e esse cliente trocou essa unidade por uma outra já pronta em um outro empreendimento na mesma construtora. Portanto, essa unidade voltou para o espelho de vendas e vai servir de parâmetro para a gente calcular o fluxo de pagamento no nosso estudo de caso. Então veja aqui, essa daqui é a unidade 209, ela tem metragem um pouquinho maior, é uma unidade de 24 metros quadrados, aquela é uma de 20. Ela é uma unidade nascente, também tipo estúdio. E veja que o valor pedido atualmente de venda por essa unidade é R$ 589.750. E qual é o fluxo de pagamento sugerido pela construtora? Uma entrada de R$ 88.662,50, 15 parcelas mensais no valor de R$ 11.795, duas semestrais no valor de R$ 73.718 e a parcela de chaves lá para dezembro de 2026 no valor de R$ 176.925. Então a gente vai pegar esse fluxo, adotar como padrão e aplicar lá no nosso estudo de rentabilidade. Então veja, para a gente construir o nosso fluxo de pagamento aqui, a gente primeiro precisa entender os percentuais que correspondem à parcela de ato e à parcela de chaves lá no exemplo do nosso cliente. Lá na tabela de vendas, a entrada sugerida é de 88 e a parcela de chaves sugerida é de 176, o que corresponde a 30% e 15% respectivamente sobre o valor da venda. Então a gente sabe que a entrada exigida no nosso fluxo é de 15% e a parcela de chaves exigida nesse caso é de 30%. Então a gente vai voltar lá para a nossa tabela e ajustar esse valor. Preço de venda 235, a gente vai colocar aqui um fluxo de 15% e a gente vai colocar a parcela de chaves de 30%. Então vamos entender isso. Quer dizer que esse cliente deu uma entrada de 35 mil. Durante o período de obras, entre parcelas mensais e intercaladas, ele está parcelando o correspondente a 55% do valor total do imóvel, nesse caso R$ 129 mil, e a parcela de chaves, que vai ser paga só depois do empreendimento ficar pronto, 30% de R$ 70 mil. Então vamos entender isso em números. Ele pagou um ato de 35 mil, 48 parcelas mensais de 1.469, lembrando que quando esse imóvel foi adquirido lá no pré-lançamento, você tinha ainda um horizonte de construção de 48 meses, por isso que essa parcela está em 48 meses. 8 intercaladas semestrais nesse mesmo período de 4 anos, no valor de 7.347 e a parcela de chaves de 70.527, que no caso dele, ele nem precisou pagar e eu já vou explicar isso para você. Então aqui embaixo a gente vai justamente fazer outros dois inputs muito importantes de informação. Primeiro, a valorização projetada, que no nosso exemplo aqui foi de 16%, e a correção do INCC, para fins de cálculo didático, eu vou deixar zerada. O objetivo aqui é ser didático, é vocês entenderem a lógica e não a gente fazer um estudo mais aprofundado da rentabilidade. Esse estudo mais aprofundado eu faço nos meus atendimentos. Aí sim a gente aplica todos os índices de correção para você saber na vírgula qual é a estimativa do seu investimento. Mas para cá, para facilitar o seu entendimento, a gente vai desconsiderar, combinado? Então veja, aqui no nosso quadro resumo, a gente já tem algumas informações. O preço da venda desse imóvel foi 235, a valorização foi de 16%, a mensal foi de 1,26, prazo de 48 meses. Esse cliente parcelou com a construtora 129 mil durante o período de obras, esse valor já desconsidera o valor
valor da entrada e ele deixou para pagar nas chaves, ou seja, lá no mês 48, 70 mil reais. Então vamos entender como se deu toda a curva de valorização desse imóvel ao longo do período da construção. Ele adquiriu esse imóvel lá na etapa de pré-lançamento por 235. Em poucos meses esse imóvel já se valorizou justamente pela troca da fase de pré para a etapa de lançamento. A partir de 12 meses, a correção do imóvel passa a ser um índice de valorização que a gente considerou de 16%. Então veja que gradativamente esse imóvel foi se valorizando, podendo ter chegado no mês 48 a uma potencial valorização de 82% em relação ao valor inicial de aquisição. Mas este cliente optou por revender esse imóvel no ano 3, ainda o período de construção. Ele tinha um preço de venda em 368 e ele tinha ainda um saldo devedor com a construtora no valor de 102 mil reais. Essa diferença entre o valor de venda e o saldo devedor é o que a gente chama de spread. Agora, sobre o aspecto patrimonial, a gente vai fazer a mesma análise, só que sobre uma ótica um pouco diferente. Veja que neste mesmo período de 3 anos, esse investidor adquiriu o imóvel por 235, mas desses 235, ele só colocou 132 mil reais. Mas ele viu o seu imóvel valorizar 133 mil. Isso quer dizer que o patrimônio dele aumentou neste período de 132 mil para 265. Isso representa um retorno sobre o capital investido de 101%. Ele colocou 132 e tirou 133. Essa é a mágica da alavancagem patrimonial. A valorização do imóvel, ela não se deu em cima dos 132, que foi o dinheiro que efetivamente ele colocou, e sim sobre o valor da tabela do imóvel. E é exatamente esse mecanismo que faz com que essa estratégia de investimento imobiliário gere um retorno, um patrimônio, uma valorização, uma rentabilidade muito acima do que se você tivesse aplicado essa mesma quantia de forma parcelada numa aplicação financeira lá no seu banco, por exemplo. E agora que você entendeu quanto este investidor lucrou com essa operação imobiliária, vamos entender como essa operação aconteceu na prática. Veja só, a gente sabe que lá no mês 36, o valor de transação desse imóvel foi 368 mil. Mas, neste período, ainda existia um saldo devedor de 102 mil direto lá com a construtora, correto? Veja que o spread, que é justamente a diferença entre o valor da venda e o saldo devedor, é de 265 mil. Isso quer dizer o quê? O comprador desse investidor, ele adquiriu essa unidade por 368 mil. Só que 265 mil ele pagou para esse investidor que revendeu e 102 mil reais ele assumiu direto com a construtora. Então veja, ambas as partes ganharam. Ele como investidor inicial, porque revendeu o seu imóvel com lucro e nem precisou se preocupar com o restante do saldo devedor que foi herdado pelo comprador final. Já o comprador final também foi muito estratégico, porque ele sabe que entrando agora no período de construção, ele vai pagar mais barato pelo imóvel e vai surfar a reta final de valorização, que, como eu já expliquei, é uma das etapas que apresenta a maior valorização sobre todo o ciclo de uma construção imobiliária e vai poder financiar parte desse valor direto com o banco e fazer com que a rentabilidade desse imóvel alugado pague a parcela do financiamento e ainda volte dinheiro para o seu bolso. Então entenda, pessoal, que a alavancagem financeira no investimento imobiliário permite que a gente faça a aquisição do imóvel de forma parcelado, ou seja, entre entrada, parcelas mensais e anuais, mas a valorização que esse imóvel sofre é em cima do valor total. Isso faz com que o retorno sobre o capital investido, ou seja, o quanto a gente bota e o quanto a gente tira, num investimento como esse, seja muito mais vantajoso do que a maior parte dos investimentos de renda fixa. Por exemplo, que para que a gente tenha rentabilidade de 16% ao ano, por exemplo, em cima de um ativo de 235 mil, como foi o nosso exemplo, você tem aqui ter depositado os 235 mil no banco. Nesse caso, o cliente teve 133 mil de valorização, que é uma valorização de 57% em cima dos 235 mil, só que ele só colocou de dinheiro 132, sendo que foi 35 de entrada, mais aquelas mensais de 1.400, mais anuais de 7, ou seja, o desembolso que esse cliente teve foi muito menor do que o valor total do imóvel
e ele surfou a valorização em cima do valor total. Essa é a mágica do investimento do imóvel na planta, que é a alavancagem financeira, e é esse conceito que a gente já abordou aqui nos vídeos de forma teórica. Agora eu trouxe para você com um exemplo prático e a gente vai aprofundar ainda mais no próximo vídeo, que vai ser o vídeo 4. Então veja, se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço gentilmente que você já curta esse vídeo e compartilhe para que esse conhecimento possa chegar até outras pessoas e ajudá-las, assim como eu espero ter feito com você. E não se esqueça, já se inscreve no nosso canal, que é para dar aquela força no nosso crescimento por aqui. E se você quer aprender mais sobre as suas estratégias de investimento, quer montar uma estratégia personalizada para você, quer conhecer as opções de investimento que a gente tem aqui em João Pessoa, seja para você que quer morar, seja para você que pretende investir, que busca um imóvel para alocar pelo Airbnb, a gente tem bastante opção, desde operações em pré-lançamento até imóveis prontos, já rodando o Airbnb. Então, se você quer falar comigo, é muito fácil. Basta você agendar o seu atendimento através do nosso link do WhatsApp que está lá no nosso Instagram ou através do nosso direct. A partir desse momento, a gente vai poder conversar, eu vou entender o seu objetivo e vou auxiliar você a montar uma estratégia de investimento que faça sentido para você. Olha, eu agradeço muito de você estar comigo até aqui e espero de coração que a gente possa se ver lá nos próximos vídeos. Um grande abraço, até mais!